Olá, amigos e parceiros da SM Tratores. Estamos no ar novamente com o SMcast, podcast exclusivo da SM Tratores. Estamos dando início hoje à segunda temporada de convidados do nosso podcast. Então você é muito bem-vindo para acompanhar esse bate-papo conosco hoje. Eu quero já deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que nos vêm acompanhando durante todos esses episódios e deixar o reforço aqui. Inscreva-se no nosso canal do YouTube da SM Tratores, acompanhe todas as nossas redes sociais, todo o nosso conteúdo está espalhado por essas diversas redes e também lembro que este episódio vai estar disponível no Spotify, pois este é o primeiro podcast de uma concessionária de máquinas agrícolas do Brasil disponível no YouTube e também no Spotify. E para conversar comigo hoje, temos um convidado muito especial para marcar esse início de segunda temporada e gostaria de apresentá-lo. Guilherme Piva, quero já dizer que é um prazer poder te receber aqui no SMcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Guilherme Piva, que é engenheiro agrônomo de formação e atualmente é sócio-diretor do Grupo Charrua. Então seja muito bem-vindo ao SMcast. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Léo. Obrigado ao Alexandre Costa, o diretor-presidente aí do Grupo SM Tratores. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui com você e dividir um pouquinho da minha humilde história. Nós não temos muita história, mas nós participamos bastante aqui do desenvolvimento da agricultura aqui na região do Planalto Central nos últimos 28 anos. Não, sem dúvida, o privilégio e o prazer é todo nosso. Falo em nome da SM Tratores, para a gente é uma honra poder recebê-lo, representando não somente o Grupo Charrua, né, que tem grande relevância na nossa região, mas também como um profissional do agronegócio. Eu queria começar já te perguntando quais as origens do Guilherme Piva. Bom, eu na verdade nasci por acidente em São Paulo, capital, mas fui toda a vida criado no interior de São Paulo, né? E dentro de uma origem de uma família italiana, de origem italiana, né? Meus bisavós vieram da Itália e eu tive o prazer de acompanhar durante na minha infância a condução de um sítio pela minha avó, na época viúva já, e ela tinha um sítio e eu desde pequenininho ia para o sítio com ela. E desse gosto pelo sítio, pela agricultura, veio a vontade de fazer engenharia agronômica. E dessa forma passei direto na faculdade aí no terceiro colegial e com 21 anos já vim formado para a nossa região aqui do Planalto Central. Então a sua infância foi toda no interior de São Paulo? Toda no interior de São Paulo. Quais recordações que você tem dessa fase? É uma fase assim que eu também a vida toda pratiquei muito esporte, eu fazia natação. E aos finais de semana ou eu ia para o sítio ou eu ia andar a cavalo, que era um hobby que eu tinha na época, né? Então, da mesma forma que eu estudava e praticava muito esporte durante a semana, ao final de semana eu já tinha a minha ligação com a nossa área agrícola, né? Uhum. Seus pais já eram da agricultura também? Não. Engraçado que a minha mãe é professora, foi professora estadual lá do estado de São Paulo, e o meu pai, ele foi diretor de empresa, da empresa Tubos e Conexões TIG, durante muitos anos. Então eu não tinha uma ligação do pai e da mãe, eu tinha minha ligação com a minha avó, com a área agrícola. Mas eu sempre gostei da parte de biologia, desenvolvimento das plantas, isso sempre foi despertando esse gosto para a agricultura, né? Você lembra qual eram os seus sonhos lá de infância? Tinha já relação com o agronegócio ou não? Não, eu não tinha, eu não consigo visualizar assim, um sonho de infância realizado. Eu sempre quis trabalhar com agricultura e costumo falar que isso me trouxe uma pessoa, um profissional muito realizado por estar até hoje na agricultura, hoje até de uma forma mais administrativa pela função que eu ocupo dentro do grupo, mas bem ligado à agricultura e poder participar desse desenvolvimento da agricultura no Planalto Central ao longo desses 28 anos, para mim foi um prazer imenso. Tá? Você comentou que com 21 anos, né? Saiu de São Paulo e veio para cá? Tem uma passagem engraçada que, na verdade, eu até não vim formado, eu vim estagiário de faculdade ainda, corrigindo. E nessa época tinha 3 opções de ir, Goiânia, Patos de Minas e Unai, né? E na minha primeira escolha eu escolhi Patos de Minas. E prontamente o gestor na época falou, não, você vai para Patos de Minas. Eu fiquei lá um mês e o plantio de feijão em Unai já estava atrasado. E falou, você vai para o Unai que tem mais atividades lá e
você vai lá ajudar. E eu lembro que eu comentei com os meus pais, olha, nunca ouvi falar de Unai. Eu gosto, Patos de Minas já era uma cidade, vamos dizer assim, famosa para agricultura, né, em termos de bem-estar. E aí eu falei, vou ficar um tempinho lá em Unai e depois eu vou embora, volto para São Paulo, né? E logo que eu cheguei já percebi que ali era um lugar que teria um desenvolvimento bastante interessante e já fui me adaptando, já fui fazendo um círculo de amizades. A nossa região é uma região que a gente tem uma facilidade para fazer amizades e tanto dentro do ambiente profissional quanto do ambiente pessoal, muitas vezes até misturado, né? Tanto os clientes e os amigos. Então, desde então eu resolvi fixar minhas raízes. Passei por algumas empresas, eu tive a oportunidade de trabalhar com um profissional já falecido, que é o Alcides Ribeiro, que foi a primeira pessoa que apostou assim, na região no meu trabalho. E depois o Mills, que também é falecido na finada Cultivar também, que ele também me ajudou nesse período, né? Mas ligado a essas duas pessoas eu acabei ficando lá por algumas empresas, até que em 2000 os meus sócios da Charrua me chamaram para abrir a loja lá em Unai. Então a sua primeira atuação profissional foi como estagiário de engenharia agronômica. Isso. Já ligado diretamente no campo. Já diretamente ligado no campo, né? Trabalhei com uma empresa, depois fui para outra lá na Cultivar, depois o Alcides na Raiz me chamou para voltar para lá. E nessa, sim, já fixando minhas raízes lá em Unai, né? E em 99 eu me casei com a minha atual esposa, né? E daí em 2000 tinha uma possibilidade de mudança de domicílio. E aí eu optei por ficar e nessa mudança foi que apareceu a oportunidade da abertura lá da loja de Unai, né? Os meus sócios fundaram o Grupo Charrua em 1991. Eles tinham uma tradição, já trabalham aqui na região de Formosa e tinham acabado de começar também a loja lá em Lusiânia, em 98. E aí em 2000 a gente apareceu essa oportunidade de abrir o nosso negócio em Unai, expandir. Para o Grupo Charrua era um ponto estratégico onde nós estaríamos formando, vamos dizer, um triângulo entre Formosa, Lusiânia e Unai em torno do Planalto Central, que sempre foi o nosso objetivo maior de abraçar esse Planalto Central. Então acabou que deu certo e até hoje nós estamos aqui lutando, crescendo, aproveitando esse conhecimento, esse enriquecimento que toda a região teve ao longo desses anos. Então para nós foi muito importante atuar numa região em que nós começamos junto com a maioria das pessoas que hoje estão junto conosco. Sim. Não, e hoje eu percebo que assim, o segmento do agronegócio é muito desenvolvido na nossa região, né? Mas eu imagino que nessa época que você veio, há quase 30 anos atrás, como é que era a realidade da época? Hoje a gente pode dizer que a grande maioria das propriedades agrícolas já sofreu uma sucessão, né? Mas quem são os fundadores que vieram para cá na década de 80, eles pregaram uma realidade completamente diferente, né? Em 81, 82, eles começaram a gente não tinha variedade adaptada, não tinha tecnologia de adubação adaptada, e quando eu cheguei em 95, tinha acabado de passar aquele ciclo do cancro da haste, que foi um ciclo que teve um prejuízo muito grande para a região. Aliado, inclusive, a um episódio de veranico no ano anterior muito forte. Então, era uma época muito difícil, tinha escassez de recurso financeiro, escassez de adubo, a tecnologia para perfil de solo não existia, não tinha consciência tão grande como existe hoje. Naquela época, falar em 2 toneladas de calcário, a pessoa falou, não, esse técnico vai rasgar o diploma dele, porque ele está falando a besteira. E hoje a gente vê que vai abrir uma área, começa com 3, 4, 5 toneladas de calcário. Então, a situação em que se encontrava as propriedades agrícolas em termos de tecnologia era completamente diferente do que tem hoje. Mas por a gente ter, inclusive, essa aptidão da região para as áreas irrigadas, essa produção de sementes, a gente viu que a nossa região ela foi desenvolvendo muito mais do que o restante do país. Então, não seria deixar a modéstia de lado e dizer que a nossa região é a região mais desenvolvida em termos de tecnologia, em termos de produção agrícola no país. Sim, sim. Você acha que nesse início, por conta dessas dificuldades, em algum momento você desanimou? Você falou assim, eu não conheço a região e está muito difícil, eu vou voltar para trás. Não, a gente nunca desanimou, a gente sempre foi imaginando que existiria esse crescimento, né? A gente sabe que foi difícil,
Nós temos ainda os episódios de veranico, que são episódios em que a gente muitas vezes é obrigado a dar um passo atrás para poder ir à frente novamente. Hoje muito mais, vamos dizer assim, amortizados pelo tamanho da nossa área irrigada, mas a gente sabe que foram anos difíceis. Veio ferrugem em 2003, 2004, até 2005 foram anos em que a gente sofreu demais com relação à produção, à comercialização, à flutuação de preço, mas a gente nunca desanimou. É o que eu falei, quando você tem uma oportunidade de crescimento pessoal, como a nossa região como um todo proporciona, e profissional, como tem a área agrícola da nossa região, então eu nunca desanimei. Sempre falei, aqui é o meu lugar e vamos em frente, um passo atrás, dois à frente, e assim nós viemos tocando a nossa história, né? O Grupo Charrua completou 30 anos agora em setembro podemos dizer assim que viemos numa crescente bastante significativa nos últimos anos, acelerando o nosso trabalho, tanto na área de comercialização de insumos, que é a área que eu estou ligado, quanto a área de produção, que é exclusiva dos meus sócios, né? Que são partes separadas da empresa, mas que são pertencentes a um grupo só. Você comentou do seu lado pessoal, né? E também que conheceu a sua esposa aqui na região. A sua família hoje está seguindo esse roteiro, seus filhos? Está todo mundo ligado com o agronegócio? Esse é um dos maiores desafios, né? A gente vê que ainda não, né? A minha filha mais velha se casou com um produtor rural e já retornou para a região, mas ela ainda está atuando no direito, né? Ela é advogada e está atuando no direito. E a mais nova está fazendo medicina, mas a gente deixa eles para escolher, né? Qual caminho que eles vão seguir, mas a gente sabe que o desenvolvimento que tem a região, muitas vezes pode ser que lá na frente eles voltem para nós. É o desafio de toda empresa agrícola, seja ela de distribuição de insumos, seja ela de produção, como são as fazendas, ter uma sucessão bem sucedida. E assim, é o sonho de todo empresário é ter o filho do seu lado, né? E eu acho que isso, inclusive, é uma das outras grandes vantagens da nossa região. A gente vê muitas famílias engajadas em ficar na nossa região, em ter a oportunidade de crescer e estar junto, o pai, o filho. O meu levantamento de sucessão, a gente já viu 82% das propriedades agrícolas da região já sofreram algum tipo de sucessão, algumas já estão na terceira sucessão, então esse pessoal novo que está chegando com muita tecnologia, com automação, com as informações no tablet, tudo digital, eu acho que faz com que a nossa região seja cada vez mais promissora com relação à agricultura. Sim, e isso me impressiona bastante porque eu tenho visto, né? Meu contato com o agronegócio é mais recente, mas eu aprendi que o agro tem essa vantagem, né? Que ele abraça profissionais de diversas áreas, né? Você comentou das suas filhas. Independentemente da profissão, existem oportunidades dentro do agronegócio hoje, né? Sim. Até pela forma como as propriedades agrícolas, elas viraram grandes empresas, né? E essas empresas, elas têm caminho para advogado, para todo mundo, né? Então a gente vê que mesmo o administrador, engenheiro ambiental, toda essa questão toda, ela fica muito forte dentro de uma propriedade agrícola e dentro da nossa região, né? As oportunidades de trabalho são muito grandes. Quando a gente comenta aqui o desenvolvimento que tem a região, tanto pessoal quanto profissional, para os meus amigos que ficaram lá para trás em São Paulo, a comparação que se faz lá atrás, quando eu vim, eles falavam, o que ele foi fazer lá no interior de Minas, né? E hoje eu pergunto para eles, né, o que vocês estão fazendo em São Paulo, né? A qualidade de vida que a gente tem aqui é muito melhor. É muito melhor. E a região abraça muita gente de fora, né? Sim. Todo o Centro-Oeste como um todo, né? Não sei se a maioria, mas que atua no agronegócio hoje, tem alguma ligação que veio de fora, né? Com certeza. A grande maioria veio de fora. O Naí, onde eu estou sediado hoje, aqui Formosa, com bastante imigrantes gaúchos. Lusiana é um pouco mais eclético. O Naí é um pouquinho misturado com paulistas, com goianos mesmo, com mineiros. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas que estão ligadas à agricultura, eles vieram de fora e vieram buscar algo diferente, vieram desbravar esse cerrado, né? E a sua maneira, né? Hoje a gente sabe que muitas vezes a forma como esses imigrantes vieram não são,
colocadas como politicamente corretos, mas era o que tinha, né? A gente não tinha informação, a gente não tinha como fazer as coisas diferentes. E hoje já, você vê que essa segunda geração, a gente já está todo mundo trabalhando com uma disciplina de ambiental, de preservação, de conservação, de longevidade, e isso também é uma coisa muito forte na nossa região. A gente vê que as nossas áreas de proteção permanente são respeitadas, as reservas legais são respeitadas. Isso faz com que o processo nosso de produção ele seja cada vez mais sustentável. Isso é interessante porque se aprendeu muito, né? A gente está falando aqui de um período de tempo que não é tão longo, né? Mas que se aprendeu muito a produzir mais no mesmo espaço de área, né? Acho que isso tudo potencializou para essa conscientização, né? De quem está envolvido, né? Justamente. E acho que também esse crescimento que nós tivemos em termos de área irrigada na nossa região também ajuda muito nisso, sabe, Léo? Quando a gente pega a nossa estatística, em 1984 foi quando começaram os primeiros pivôs centrais. Hoje, de uma área da nossa região aqui de Planalto Central, falando de famosa Naí Cristalina, Lusiânia, nós estamos falando em 400 mil hectares irrigados, 440 mil hectares irrigados. Então, isso proporciona uma visão de longo prazo, de sustentabilidade muito forte, muito forte. Hoje o produtor ele pensa assim, como que vai ser o meu pivô daqui a 10 anos? E para pensar assim, ele tem que pensar, eu não posso extrair tudo de uma vez, eu tenho que manter e crescer a fertilidade, a produção ao longo de todos esses anos. Então, isso faz com que o processo seja mais limpo, mais direcionado e no longo prazo, entendeu? Isso eu acho que é importante. Você mencionou o início do Grupo Charrua, né? Sim. Que hoje tem muita relevância na nossa região, né? Atuação muito grande. Mas como é que foi o início lá dessa sociedade, o início do grupo? Qual foi a ideia inicial dos sócios? Os meus 3 sócios, que são os 3 sócios fundadores, né? O Joel, o Leomar e o Sérgio. O Leomar e o Sérgio vieram de uma empresa de comercialização e o Joel veio de uma propriedade. Ele era gerente de uma propriedade agrícola muito antiga da região, que é do Riede aqui, né? E nessa época eles, visualizando um atendimento diferenciado, visualizando prestar uma boa assistência, uma venda consultiva, num processo assim, de longo prazo, de fidelização, de sustentabilidade dentro do processo de produção, eles criaram a Charrua em 1991. Começaram pequeno, começaram como todos nós começamos, na dificuldade de pouco recurso, e ao longo desses anos vieram crescendo de maneira sustentável. A gente sabe que muitas das empresas que começaram naquela época já não estão mais conosco, e muitas vezes o exemplo até do que elas fizeram, a gente tentou não seguir para não ter o mesmo problema, né? E dessa forma fomos crescendo ao pouco, eles foram crescendo aos poucos e aumentando as lojas, né? Mas até hoje o nosso crescimento ele se dá mais de forma vertical do que horizontal. Ou seja, a gente procura trabalhar mais forte nessa região nossa do entorno do Planalto Central, do Distrito Federal, e crescendo cada vez mais no faturamento aqui dessa região. No ano de 2000, os 3 sócios resolveram investir na área de produção agrícola e eles têm hoje um negócio que corresponde a 3 áreas separadas de produção, investindo bastante forte também na área irrigada, bem em consonância aqui com o que nós temos na nossa região, mas e pensando também na sustentabilidade de longo prazo, com preservação. Hoje as áreas de preservação permanente do grupo são excedentes do que tem na lei, foram feitas barragens recentes agora no grupo, todas elas com a conservação seguida à risca e mais um pouco no sentido de preservar mesmo. Se nós temos uma água que nos serve para irrigar, ela tem que ser preservada ao máximo para que a gente possa ter uma longevidade desse processo, né? Foi muito desafiador esse pontapé inicial? Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram nesse começo para empreender no agronegócio? A primeira é o dinheiro. Porque nenhum dos 4 sócios eles tinham recursos que podiam ser empregados no negócio, né? Eu mesmo vim com a bagagem dele já no segundo tempo, mas também com a obrigação de fazer o negócio ser sustentável, né? E isso, acho que
por você ter pouco recurso, você acaba valorizando o recurso que você tem, né? Então, sim. E aí isso eu acho que é o grande aprendizado nosso do pouco recurso, foi dizer, vamos valorizar aquilo que a gente tem, entregar para quem merece ou para quem nos dá prioridade, para quem nos dá abertura, né? E a gente costuma dizer que ao longo desses anos a gente buscou não vender produto, vender um insumo, a gente vendia sonhos, vendia consultoria, vendia relacionamento, interação, relacionamentos de longo prazo, né? Hoje a gente tem a grata oportunidade, às vezes, de estar negociando com os netos dos nossos clientes. Eu tenho cliente que eu negocio com o neto, e isso é bacana, de ainda ter contato com o avô, passamos pelo pai e agora estamos com os netos. E esse projeto de longo prazo é algo que a Charrua quer fazer de forma bastante intensa. E é por isso, inclusive, que ela investiu mais de forma verticalizada do que horizontal. Nós não quisemos crescer para Mato Grosso, ou descer para Goiás, ou próprio Minas Gerais aqui para baixo. A gente preferiu ficar mais concentrado na nossa região e ter esse crescimento sustentável, essa fidelização, esse trabalho de longo prazo. Até porque a área ainda tem muito potencial, né? Sim. Para desenvolvimento, né? Sim. Como você enxerga esse potencial ainda do Centro-Oeste se desenvolver na agricultura? Nós aqui, bom, tem alguns pontos que a gente vê com um crescimento muito importantes. Bom, primeiro é a área irrigada, que ainda tem espaço para crescer, nós vamos crescer mais, né? Acho que isso é importante. Consolidar uma área irrigada da forma como ela poderia estar, sem fazer nada, sem prejudicar o meio ambiente, que não, se for por isso não vale a pena, né? Mas a gente acha que a área irrigada deve crescer bastante. A gente tem algumas fronteiras agrícolas dentro da nossa região, principalmente o vão de Unai, que é uma área que está desenvolvendo para a agricultura, essa área que era essencialmente pecuária e hoje ela está já caminhando para a agricultura. O vão do Paraná aqui também, que é uma área também bastante significativa aqui em Formosa. E a gente já vê uma franca expansão da região ali de Padre Bernardo, no sentido Rural Sul, Cocalzinho, que eram áreas de pecuária e hoje estão se transformando em agricultura. Um processo semelhante também que aconteceu com Silvânia, no sentido de Caldas Novas lá, né? Lá também era área essencialmente pecuária, a agricultura vem dando resultado, vem se mostrando muito mais forte do que a pecuária e isso faz com que a área de agricultura cresça aqui na nossa região. Então, a gente vê muita oportunidade de crescimento de área, a gente tem acrescentado também ao nosso portfólio muita linha de produto, hoje nós estamos muito fortes em sementes, trabalhando bastante intensamente com sementes, e fez com que a gente também crescesse. Nos últimos 2 anos, para você ter uma ideia, a gente dobrou o faturamento, então, dentro da nossa mesma região. Então, é um trabalho bastante intenso, assim, de estar cada vez mais junto do nosso produtor aí. O quanto você acha que esse avanço de tecnologia, de produtos e serviços, potencializou esse alcance? Sim, com certeza, né? Quando eu cheguei aqui, quando a gente abriu a Charrua lá em 2000, a gente falava em produtividade, e quando era 90 sacos de milho, era Podia fazer festa, né? Fazia festa, né? 100 sacos o cara já passava por mentiroso, né? E aí, isso no verão, né? Pensando em plantio de verão, nem safrinha não era. E soja era 35, 40 sacos, nós tivemos 2000 para 2001, foi aquele veranico intenso, nós tivemos áreas de 6, 7 sacos. A vender a soja de $6, $7 o saco. Então nós passamos por um momento muito difícil. E hoje quando a gente fala em média de produtor, a gente sabe que 55, 60 já está para trás. A nossa média regional é de 61 sacos. Então o cara que tem 66, 67 já está começando a estar um pouquinho melhor que os demais, né? Então a gente sabe que essa média ao longo dos anos elas foram acrescentando muitas tecnologias e que ela foi crescendo em termos de produtividade, né? E aí pega o milho que nós produzimos 100 sacos no sequeiro no verão, hoje nós estamos falando em 120 na safrinha. Num ano normal, né? Esse ano foi um ano atípico, nós tivemos um regime hídrico mais curto, mas num ano normal, a gente consegue colher 100, 120 sacos de milho. E o produtor tem que estar sempre se adaptando, né? Sim. Porque parece que o clima não se repete todos os anos, tem muitas variações, né? Então, acho que o produtor ele é muito corajoso nesse sentido, né? Ele tem que estar constantemente se adaptando às variáveis que ele não controla, né? Com certeza, com certeza. A coragem é bastante coragem mesmo, porque o investimento em agricultura, você coloca todo o seu investimento, a sua vida,
à mercê do tempo, né? Então, você fica à mercê do tempo. Lógico que a gente sabe que a nossa região, até em função de ter essa área irrigada, tem um regime mais consolidado, a gente sabe também as variedades que a gente utiliza hoje, a variedade de soja, os híbridos de milho, são mais direcionados para a nossa região. Também esse melhoramento genético melhorou bastante essa questão da produtividade. A gente fez um perfil de solo, todos os produtores, seja ele em termos de sustentabilidade, com palhada, com composição de insetos, de animais, e que todo aquele ecossistema de produção faz com que a gente tenha menos problema do tempo. Mas a gente sabe que você está colocando todo o seu investimento a céu aberto, né? Que empresário no mundo faz isso? É só o agricultor, o agricultor e pecuarista, né? É de se admirar essa coragem mesmo. Eu achei muito interessante quando você comentou que, mesmo com essas dificuldades todas que você teve do início para cá, você nunca pensou em desistir, em voltar para trás. Eu imagino que ao longo desse período você teve referências que você se espelhava, referências de vida, referências profissionais. Quais seriam essas suas referências? A gente tem muitas, até acho que seria injusto, mas assim, eu vi muitas famílias crescendo, sabe? E muitas vezes, quando a gente vê essas famílias crescendo e às vezes em algum momento até se dividindo, né? Os filhos se dividirem, mesmo assim se mantiveram com um relacionamento, com o crescimento de todas essas famílias. Então, acho que falar um nome aqui ou dois, vou ser injusto, mas assim, eu tenho uma consideração muito especial por um senhor que foi um dos primeiros a vir aqui, que foi seu Óvidio Zancanaro, né? Hoje ele está com 94 anos e para mim ele foi assim uma referência de legado, porque até 85, 86 anos ele ainda me trazia, vamos dizer, um cansaço quando eu ia andar na lavoura com ele. E ele conseguiu dividir isso com a família. Eu acho que eu elegei ele assim, como a minha maior referência foi porque era um senhor que morava na fazenda, um imigrante italiano, né? Morava na fazenda, começou do nada, foi um dos pioneiros aqui, não tinha estudo, a atividade dele, ele trabalhava com serraria na época, né? E ele construiu um negócio agrícola e deixou um legado aí para toda a região, né? Que, como exemplo, como tudo, né? Sendo um dos pioneiros da região, acho que bastante bacana, né? Eu tenho uma referência muito grande com ele. Mas a gente sabe que também tem muitos outros exemplos aqui que inclusive já participaram aqui do podcast, né? Que são bastante interessantes. Eu acho que cada um traz uma contribuição e eu acho que isso talvez seja o grande diferencial da região, porque como a gente tem uma proximidade com o vizinho, até com as pessoas distantes, com as pessoas do ramo, faz com que a gente troque informações e essa abertura que é dada dentro da nossa região faz com que também, olha, eu fiz uma coisa bacana aqui, vamos fazer lá na outra fazenda e testa, e assim vai indo e a região como um todo cresce. Eu acho que você traz também muita experiência familiar nesse sentido, né? Você comentou que desde a infância teve contato aí com seus avós, sim, seus pais. Então eles ajudaram também nesse seu processo de formação, com certeza, né? Com certeza. Acho que a própria disciplina, né? Eu sempre fui uma pessoa que foi muito disciplinada, né? E eu sempre trouxe essa questão de disciplina, principalmente do meu pai e da minha mãe, né? Que sempre tiveram principalmente meu pai, que era mais ligado a uma empresa, então essa organização de trabalhar, a disciplina, ela vem bastante forte, né? E aliado a isso, eu também sempre mantive uma vida pessoal procurando manter atividade esportiva, que é algo que foi bem direcionado aí para a disciplina e que me ajudou bastante no meu amadurecimento profissional também, né? Inclusive eu deixei esse detalhe para esse momento da conversa, né? Porque inicialmente lá eu mencionei da sua atuação como engenheiro agrônomo, né? Mas você também tem uma ligação muito grande com o esporte. Se eu for citar aqui, o Guilherme também é triatleta e maratonista aquático, né? E isso me despertou a curiosidade. Como é que começou essa sua ligação com o esporte? Na verdade, assim, o meu colégio, lá na minha infância, ele tinha um estímulo muito grande para o esporte. E foi o mesmo colégio que meu pai e minha mãe estudaram. E meu pai e minha mãe tinham um vínculo bastante forte com o esporte, né? E aí da mesma forma, eu na verdade comecei a nadar pequeno porque eu tinha problema de bronquite. Se tem problema pulmonar, vai nadar. Fazer natação. Vai natação. E aí eu comecei, com 10 anos eu entrei na equipe de natação e fui quase um atleta profissional até os 16 anos, que daí eu resolvi seguir
estudar e mantinha minha atividade física regular, mas aí já abandonei aquele treino mais forte de natação. Mas eu cheguei a liderar campeonato brasileiro de águas abertas. Eu sempre fui mais ligado ao endurance do que às provas mais curtas. O meu biotipo era para isso e eu sempre fui uma pessoa mais disciplinada. E o disciplinado para prova longa, para endurance, ele é mais... ele tem uma chance de ter sucesso maior, né? E aí, depois de muitos anos, eu sempre praticava alguma atividade esportiva e tal, e resolvi voltar a nadar e disputei algumas provas, algumas ultramaratonas aquáticas. Fui bem, cheguei a ficar em terceiro no ranking brasileiro da minha categoria de idade, de ultramaratona. E daí entrei para o triatlo. E aí o desafio ficou um pouco maior, né? Porque para quem começa a trabalhar todo dia, 7h30, você tem que treinar antes, você tem que ter muita disciplina. E aí eu também comecei a treinar triatlo desde 2016, que eu estou bastante intenso nos meus treinos de triatlo. Nos últimos 12 meses eu dei uma segurada por questões pessoais e projetos pessoais, mas em 2023 eu volto forte, daí eu já vou entrar na categoria de 50 anos. Mas para você ter uma ideia, eu tinha muito tempo, por ter natação, eu tenho facilidade para provas curtas de triatlo. Eu sou vice-campeão pan-americano de triatlo curto, sprint. Então a prova-alvo ela é de 9 a 10 horas que a gente faz. Então são provas bastante longas, então você tem que ter uma disciplina de treino. Eu aproveito muito os finais de semana, algumas vezes sai para treinar 8 horas da noite e para às 10, mas foi algo assim que me trouxe um crescimento de disciplina, de conhecimento, de saber entender o processo, porque você fazer uma prova de 10 horas, a gente costuma falar o seguinte, que você tem 10 horas para errar. Se você errar em alguma coisinha, na terceira hora você não completa as 10. Você compromete tudo que você já fez. E compromete as 1000 horas de treinamento que você tem que fazer para você fazer uma prova dessa. Então, essa disciplina, essa organização de você ter esse direcionamento para uma prova dessa, traz muita bagagem para o lado profissional. Então, eu costumo dizer que depois que eu comecei a praticar mais intensamente, novamente, as minhas atividades físicas, eu consegui enxergar e consegui visualizar mais essa importância da disciplina. Em algum momento você pensou, vou fazer isso aqui e ser sério mesmo, vou me dedicar exclusivamente a isso? Em algum momento você pensou em fazer isso? Não dou conta. Eu digo pelos resultados positivos que você sempre teve, né? Sim. Não, mas não, eu acho eu acho que as duas coisas me satisfazem bem. Quando minha filha foi optar por algum curso, né, de faculdade, né, e ela foi fazer uma entrevista lá de orientação vocacional, né, a minha esposa comentou assim, tem quase 30 anos que nós estamos juntos e eu nunca vi ele reclamar do trabalho. E ele gosta do que ele faz, falando de mim perante a escolha da minha filha, né? E é verdade, eu gosto muito. Então, acho que você conciliar a sua atividade física e pessoal e trazer um benefício para o profissional, com certeza traz benefício para ambas as partes. Então, o trabalhar também é bom, porque também distrai, também traz conhecimento, traz oportunidade de conhecer pessoas novas tecnologias. Então, acho que eu estou muito novo para aposentar. Eu ainda tenho mais uns 15 anos ainda para trabalhar e para fazer as provas também, né? E até, aliado a isso, o meu pai e minha mãe, eles competem até hoje. Eles são nadadores masters, e os dois, e eles participam de campeonato brasileiro e tal. Eles têm uma disciplina também bastante forte até hoje. E aí quando você pensa em referência para isso, meu pai e minha mãe. São os pais, né? São meus pais. Para esporte são os dois. Não, e por isso que eu comentei que eu estava muito curioso de bater esse papo, porque eu estou diante de um Ironman, né? Você teve o privilégio de participar dessa prova que é mundialmente conhecida, né? Como é que foi essa experiência de participar do Ironman? É o que eu falei. Você faz um planejamento de longo prazo, é um planejamento que a gente envolve a família, que você tem que dizer que em alguns momentos a gente vai deixar de estar com a família para poder treinar. E daí, aproveitando os finais de semana também, que eram os treinos mais longos, mas conforme eu falei, eles são 6 meses, mas é um projeto de 1000 horas, em torno de 1000 horas para você finalizar no último dia lá que é a prova, que são em torno de 10 horas, né? Então é bastante exaustivo,
mas é uma realização que quando você consegue finalizar esse processo, consegue entender, você vê que a prova é ótima, é a cereja do bolo, mas o bolo é todo aquele treinamento, aquela dedicação. Eu treinava em grupo, eu tenho uma equipe que a gente treina junto, né? E os treinos mais longos, aos finais de semana, a gente fazia em equipe. E também despertou esse trabalho de equipe, de estar junto, de pegar conhecimento de um assunto, de outro. Principalmente os dois esportes que eu não tinha tanta familiaridade, que era o ciclismo e a corrida. Principalmente a corrida, que para mim é muito desafiador, né? O ciclismo eu andei de bicicleta desde pequeno, mas a corrida para mim ainda é um desafio. Então, essa bagagem toda de você poder fazer um Ironman é algo assim bastante bacana, né? E o dia de finalizar a prova é uma emoção. Para quem faz pela primeira vez, muitas das pessoas fazem um Ironman para ter a medalha e para colocar no Instagram, né? Eu não. Eu vesti aquilo ali como algo que foi para minha alma, né? Uma experiência de vida. É uma experiência de vida, né? E aí foi com um grupo eclético de pessoas de idades diferentes, de origens diferentes, mas a prova é sozinho. E aí quando você termina aquilo tudo, você fala, nossa, que desafio vencido, que coisa... É algo que te traz uma satisfação muito grande, né? E tanto é que o meu projeto para 2023 eu vou estar com força. Era em 2020, mas com a pandemia todas as provas foram canceladas. Aí os últimos 12 meses eu dei uma segurada, porque a gente estava numa atividade muito forte na parte da charrua. E aí, mas em 2023 eu já entro na categoria de 50 anos mais, e fica um pouco mais fácil. Eu cansei só de a gente ouvir falar da rotina de treinos, porque eu tive uma experiência como atleta também durante 8 anos, mas eu costumava correr 10 quilômetros, e aquilo já era cansativo, né? Porque a minha área era outra, era com futebol. E correr 10 horas seguidas, correr, pedalar e nadar, mas eu acho que talvez o esporte seja uma das ferramentas melhores para você, para ter um autoconhecimento, né? Dos seus limites, de como superá-los, né? Sim, é o que eu falei, né? O desafio de você fazer uma prova de 10 horas sem errar o seu limite, hora nenhuma, é muito difícil. Quando você quer trabalhar com um pouquinho mais de performance, como eu fui, sabe? Eu não fui campeão dessa prova, mas eu também tem muitas pessoas que fazem para completar lá. Eu já quis fazer um tempo um pouco melhor. E aí você vai sempre no seu limite, mas o seu limite vamos dizer, 5 horas pedalando, você tem que ser 5 horas no seu limite. São 4 horas correndo, 3 horas e meia correndo, você tem que correr no seu limite. A natação, então tudo isso é uma somatória de fatores, vai a alimentação, vai a hidratação, então é uma disciplina muito forte. Foi no Brasil mesmo? Foi no Brasil, foi em Florianópolis, né? Foi em Florianópolis. Qual eram as condições? Porque a gente costuma ver, eu conheço só de ver em vídeos, né? Sim. E debaixo de chuva, e de noite. Qual era a condição quando você participou? A minha, infelizmente, foi debaixo de chuva também. Esse ano aconteceu a mesma coisa, né? Até estava escrito por causa da pandemia, eu acabei mudando para 2023, mas foi semelhante ao que aconteceu esse ano, foi debaixo de chuva. A gente entrou na água debaixo de chuva, pedalou debaixo de chuva e correu debaixo de chuva. Então, e é uma situação diferente, porque aqui no Cerrado, nessa época, a gente estava treinando para a prova numa sequidão e num calor intenso, né? Então, você vai para Florianópolis passar frio debaixo de chuva, muda bastante o ritmo. Mas, graças a Deus, deu certo e foi bem. E agora, para o ano que vem, eu já estou inscrito novamente e daí eu já vou para tentar uma performance, um degrauzinho um pouquinho maior. E aí vai exigir um pouquinho mais da disciplina. Qualquer desafio agora para frente, seja ele esportivo ou profissional, fica fácil, né? Diante dessa dificuldade toda. Isso é um dos legados que vieram para mim dentro dessa prova, sabe? Com relação à organização de tempo, porque meu tempo era assim, eu tinha que treinar das 5 às 7, para 7h30 começar meu trabalho. E aí, meu trabalho também não podia se estender até 8 horas, então eu tinha que fazer meu trabalho render tudo que eu precisava. Então, hoje a gente faz com que, qualquer dificuldade de tempo, não tem tempo. Não, me organiza, é fácil, você tem que se organizar, você tem que fazer a sua agenda para que você tenha tempo e não tenha tranquilidade. Eu digo para você que depois que a gente faz uma prova dessa, as coisas, tudo fica mais fácil. E é verdade, vem isso mesmo. Mas é um problema, não vai dar tempo. Vai dar tempo, faz com calma, organizado e as coisas vão seguindo, sabe? As 8 horas diárias de trabalho nem se comparam, né? Com 10 horas
levando o corpo à exaustão, né? Mas eu achei interessante que você comentou que você já tem planejado, né, os próximos passos, tanto profissional quanto pessoal, né? O Grupo Charrua, no ano passado, se não me falha a memória, completou 30 anos, né, de atuação. O que vocês têm planejado e projetado para o futuro daqui para frente? Nós estamos investindo cada vez mais na nossa linha de atendimento com os nossos clientes, né, variando, aumentando o portfólio de produtos, conforme eu falei, sementes e tal. E aí, dessa forma, tentando um crescimento mais vertical mesmo dentro da nossa região, né? Essa é a nossa perspectiva. Nos últimos 2 anos nós dobramos o nosso faturamento e para esse ano já estamos visualizando um crescimento em torno de 30%. Então, nós viemos numa crescente bastante significativa, né? É fruto do investimento que nós fizemos em equipe, né? Nossa equipe é bastante treinada, seja ela de back-office, seja ela da área comercial. Nossos representantes comerciais, hoje, a gente tem eles mais como um perfil mais técnico para poder levar uma informação diferenciada, uma venda consultiva para os nossos clientes, e isso no longo prazo vai trazendo resultados positivos. Então a gente vê que esse crescimento, essa dobrada que demos nos últimos 2 anos, esse 30% que nós estamos de perspectiva para 2022, é tudo fruto de um conjunto de ações que a gente tem feito. A gente trabalha com governança corporativa já desde 2003, temos um acordo societário feito em 2008, revisado em 2017, então todas as regras dos sócios são bem determinadas. Trabalhamos essa parte da governança corporativa com as reuniões de comitê de uma forma bastante profissional. Temos 2 conselheiros externos que nos auxiliam, um inclusive todo ano muda, então chamamos pessoas de fora para compor o nosso conselho de administração. Sempre chamamos um funcionário diferente, seja da área comercial, seja da área administrativa, para participar do nosso conselho de administração. E isso tudo faz com que a empresa vá crescendo, vá se organizando de uma forma bastante sustentável e sólida, né? Porque não adianta crescer, dobrar o faturamento como nós dobramos e depois se enrolar lá na frente, não ter caixa ou vender muitas vezes para quem teoricamente não pagaria, não é nosso mote. Apesar que a nossa região hoje, Léo, ela é uma região que se consolidou bastante financeiramente, né? Quando a gente falava em Unaí, Formosa, Lusiânia, há 30 anos atrás, falava, nossa, tem um monte de aventureiro lá. É certo, esses aventureiros são as pessoas que construíram esse patrimônio hoje, né? E construíram esse legado para nós hoje, né? Vamos dizer assim, usufruir, né? Então, mas era assim que era visto. Nossa região era vista como uma região de aventureiros. O povo está vindo de fora aqui para plantar algum negócio ali, né? Muitos ficaram pelo caminho, mas os bons ficaram. E os bons estão indo bem. Então, dentro desse trabalho do bom, nós também precisamos ser cada vez melhores para poder atender esse empresário rural. Hoje não é mais fazendeiro, né? Hoje é um empresário rural. Sim. Que trabalha com muita tecnologia e para mim levar algo diferente para ele eu tenho que me preparar. Eu falo a equipe, a Charrua como um todo, né? Então é nesse sentido. A oportunidade do grupo também ter a área de produção agrícola também faz com que também muitas das tecnologias que nós comercializamos ou que nós propagamos, elas são testadas dentro da propriedade da Charrua, então isso é importante. Que nós não levamos nada que veio de uma pesquisa de fora, do instituto, que muitas vezes não tem relação com a nossa região. São pesquisas realizadas dentro da propriedade que são dentro da nossa própria região. Então, isso faz com que as coisas funcionem melhor, e com história, com embasamento. Tá? E é assim que a Charrua vem trabalhando aí. Nós também finalizamos o nosso planejamento estratégico o ano passado, já com atividades bastante impulsionando o nosso crescimento, bem organizado. Temos o planejamento de sucessão dos nossos sucessores dentro do grupo. Temos um que já está dentro do nosso grupo, filho de um dos sócios, já veio de uma forma profissionalizada também. Então a empresa como um todo ela vem se organizando para estar presente no futuro, né? E é igual eu falei, Léo. São empresários rurais e nós temos que nos preparar para atender bem esses empresários rurais. Então a empresa também tem que ser organizada, né? Você vê, hoje a propriedade rural é uma empresa que tem todas as delegações, alguns já trabalham com governança corporativa,
já estão fazendo esse plano sucessório, às vezes até não de forma organizada, mas de forma pensada, né? Sim. Meu filho está fazendo isso, ele vai fazer administração, porque a parte agrícola vai ter o gerente que vai fazer. Então isso tudo vai fazendo com que a região cresça, né? E é dentro dessa região, é dentro desse Planalto Central maravilhoso que a gente quer se consolidar e ficar mais 30, 40, 90 anos. Você acha que esse período de pandemia, 2 anos e pouco, impactou muito o segmento do agro ou a gente já superou isso? Nós não deixamos trabalhar nenhum dia, então nossos consultores, eles estavam rodando, muitas vezes em alguma situação, não em contato direto com o produtor, mas ele ia lá na propriedade, via, mandava uma mensagem. Então, esse relacionamento que a gente veio mantendo ao longo do tempo fez com que isso ficasse ainda mais forte. As pessoas, assim, muitos não queriam receber mais ninguém, o empresário não queria receber mais ninguém na propriedade, mas o nosso consultor muitas vezes era liberado, porque já tinha um relacionamento, já sabia que se ele tivesse com alguma possibilidade de ter uma Covid, ele não iria na propriedade. Ele tem uma informação importante para dar para o seu cliente, então ele também ele era recebido. Sim, foi muito desafiador, nós tivemos que afastar funcionários, nós desde o começo nós tivemos uma preocupação muito grande com a equipe, tanto que nós não tivemos nenhum histórico de nem internação, mesmo trabalhando todos os dias, e ficamos aquela semana parada que acho que todo mundo ficou, mas depois todos os dias como serviço essencial, que é o agronegócio, a gente manteve todo o trabalho, mas sempre com aquela preocupação. Então, se tinha uma funcionária grávida, mesmo sem ter uma lei que depois foi aprovada, nós já afastamos, colocamos elas em home office, dividimos a equipe de administrativo, diminuímos a atividade dentro dos escritórios, as reuniões também ficaram mais restritas, partimos para o online também, muitas atividades, já voltamos para o presencial, mas nós trabalhamos e conseguimos crescer e implementar muita coisa nova nesse período. Então, ficou muitas lições positivas, né? Sim, eu acho que a valorização da equipe, acho que recentemente nós fizemos uma pesquisa de clima, não está totalmente divulgada ainda, mas acho que algo que veio bastante importante da nossa equipe foi a valorização que nós tivemos com eles nesse período. Então, nós sempre nos preocupamos muito com o bem-estar deles, da equipe, tanto administrativa quanto comercial. E aí todo mundo trabalha motivado e as coisas fluem de maneira mais tranquila, né? Mas realmente foi um período muito conturbado, né? A pandemia trouxe muita lição, acho que até para dentro de casa, né? Eu mesmo, as minhas 2 filhas tinham ido embora, já não residiam mais conosco. E aí, nesse período de um ano e meio, até uma se casar e a outra ir embora para estudar, elas voltaram para dentro de casa, né? E eu falo que foi a minha segunda oportunidade de conhecer minhas filhas de novo, né? A gente fazer um recomeço. E isso foi bacana, acho que foi legal, foi importante para nós, como família também, crescer novamente, né? Então, os filhos que foram embora e os filhos que voltaram. Não, e você carrega isso, né? Já por ter passado por várias dificuldades, né? Tanto o seu início de carreira, depois o esporte te trouxe essas lições de superar também os desafios, né? Eu acho que esse período também com certeza refletiu positivamente dessa forma, né? E aí vai mais uma outra curiosidade minha. Nós falamos aqui ao longo de todo o bate-papo de diversas atuações suas, né? De onde vem tanta motivação para estar atuando em tantas frentes? O que te motiva hoje a continuar? Eu acho que assim, acho que todas as coisas dando certo, eu acho que a oportunidade às vezes de você dividir o seu conhecimento ao longo desses 30 anos quase aqui da região, e oportunidade também de aprender, né, que a gente está aprendendo, a gente aprende com o seu Ovde lá que está com 94 anos, mas a gente aprende também com o tratorista que às vezes tem alguma ideia diferente lá na máquina dele, ou com o técnico, ou com o gerente da fazenda, ou até mesmo com os nossos clientes diretamente. Então, acho que essa alegria de poder ensinar e aprender, eu acho que talvez é meu maior motivador aí, em termos de manter esse pique todo de atividade física intensa e atividade profissional intensa, né? Eu falo que quando eu estou estressado, eu preciso ir trabalhar, que aí eu desestresso. E não tem nada melhor que uma boa terapia, né? Não tem nada melhor que poder ter prazer em trabalhar. Eu Verdade. acho que isso é o que leva nós à frente. Não é nenhuma conquista financeira ou patrimonial que
que te traz o bem-estar. O que te traz o bem-estar é realmente você ter prazer no que você faz. E você comentou, achei muito interessante, que você traz um legado da sua vida, né? De profissionais que são referências para você, também um legado de família. Qual é o legado que o Guilherme está construindo e quer deixar para familiares e profissionais que trabalham com você? Eu acho que é disciplina, viu? É disciplina, sim. Eu sou muito fiel às minhas ideias, muito fiel ao que é correto, ao respeito às leis, estou fugindo do tema, assim, muito fiel à companheira, aos filhos, essa fidelidade mesmo do dia a dia com relação às coisas, a Deus, a forma como nós visualizamos o próximo. Então isso para mim, muitas vezes a gente como empresário tem que ser duro com os problemas, mas não com as pessoas, né? Os problemas a gente tem que ser duro, infelizmente acontece, mas com as pessoas a gente tem que ser flexível. E aí nesse legado de disciplina, de ser fiel mesmo aos princípios, valores, agora me voltou a falar, a esses princípios e valores que eu acho que eu devo me agarrar e deixar esse legado. Acho que ainda tenho mais uns 15 anos ainda de gás para tentar colocar essas ideias minhas assim como um legado mesmo. Ainda não estou nesse ponto de deixar algo tão forte, mas ainda tem tempo ainda para isso, vamos trabalhar para isso. Não, mas a sua história, sem dúvida, ela é inspiradora, sua trajetória profissional aqui. Eu tinha certeza que esse bate-papo nosso valeria muito a pena, porque para mim foi inspirador, tanto no ponto de disciplina que você comentou, quanto de ser incansável em continuar se desenvolvendo, continuar atuando, né? Tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui também gostou muito. E é por isso que eu quero reforçar, continue nos acompanhando, nós teremos outros muitos bate-papos daqui para frente. Quero te agradecer por ter acompanhado até aqui, esse que é o 7º episódio do nosso SMCast. E eu queria agradecer muito ao Guilherme. Obrigado por fazer parte do SMCast, topar esse convite. Foi inspirador essa conversa, nós poderíamos continuar ela por um longo período, mas eu queria te agradecer por aceitar esse convite aqui. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, tá? Agradeço aí o grupo SM Tratores aí pela oportunidade de contar um pouquinho da minha humilde história. Acho que na pessoa do Alexandre Costa, que conheci ele de pequenininho, mas que realmente vem fazendo a história dele aí junto a SM Tratores, a Fazenda Santa Matilde, né? Mas agradecer realmente a oportunidade de mostrar um pouquinho ao longo desses 30 anos do que a gente tenta colocar como pessoa ou como Grupo Charrua em prol da nossa região, em prol do Planalto Central, em prol da agricultura do Planalto Central. Perfeito, perfeito. Eu é que agradeço mais uma vez pelo privilégio de participar. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou também. Reforço o convite final. Se inscreva no nosso canal do YouTube para acompanhar os próximos episódios. Nós temos uma meta de alcançar os primeiros 1000 inscritos em nosso canal, então o seu apoio, a sua ajuda é muito importante nisso. Se inscreva em nosso canal, acompanhe nossas redes sociais e ouça também este episódio lá no Spotify. Deixo aqui meu abraço em nome da SM Tratores. Até o próximo episódio do SMCast. Um grande abraço, muito obrigado.